Papo Borracha na área, gente boa! E aí, como é que vocês estão? Pronto para ouvir aquele caminhão de borracha que só nós conseguimos levar até você, querido amado espectador? Hoje, de camisa azul. Olha essa camisa que fantástica, querido. Hein? Camisa azul bonitona, hein, Paulão? O que você achou? Ah, vamos ser sinceros? Tá bonitão. Tá Legal, galã? tá legal, tá legal. Liberté, querido. Liberté, moda masculina lá em Mogi Guaçu, ó. Mel da chupeta, querido. Show de bola. Papo Borracha hoje, Paulão. Nós prometemos no programa anterior que falaríamos hoje muito mais sobre inteligência emocional, narcisismo e true crimes, ou seja, o que leva a pessoa a fazer as barbaridades que alguns fazem. O que você me diz? Introduza narcisismo para a galera entender. Vamos lá, meu grande amigo acetinado, Kleber Cetim. Somos nós. Sabe por quê? Quando a gente fala em narcisismo, se a gente parar para ver ao pé da letra, existe aquele famoso narcisismo do espelho. Sim. Eu olho, pô, eu gosto. Eu me amo. Eu me amo. Essa é a frase certa para isso. Aí a pessoa usa essa categoria na vida dela em tudo. Ela é o centro, Aí uma pessoa assim, ela deixa de ter empatia pelos outros, à medida que isso vai evoluindo dentro dela, a ponto que ela vira o centro das atenções de tudo. E uma pessoa inserida na sociedade com essa característica não é legal para as outras pessoas. Porque ela prejudica, ela quer ser sempre a maior, né? O umbigo dela é sempre o mais importante. Agora, existem outras ramificações de narcisismo que a gente precisa falar. Quais são essas? Quais são essas? Por exemplo, existem os manipuladores narcisistas, aqueles que conduzem as pessoas para fazer, basicamente, muito básico, basicamente para fazer o que ela quer. Né? Então ela conduz a pessoa para fazer suas vontades, e isso ela faz com família, faz com marido, esposa, várias pessoas. E existe um caso que foi falado muito tinha literatura sobre isso há uns 10, 15 anos atrás, muito em inglês, Kleber, que foi feita umas pesquisas americanas, e hoje que eu falo, uns 5, até quase 10 anos para cá, o Brasil começou a querer absorver esse assunto, que é as mães narcisistas. Mãe narcisista? Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Primeira coisa, como a gente identifica um narcisista? Às vezes a gente não consegue identificar, a gente não consegue nomear, dar uma nomenclatura para aquela cara. Assim, a gente fala, esse cara é chato, esse cara só fala dele, esse cara ninguém consegue ficar do lado dele porque ele só fala merda, só tudo é ele. A gente não consegue nomear esse cara. Isso. Ao ponto de a gente falar, puta, esse cara é narcisista, ele precisa de ajuda. Tá, antes da gente entrar no mães narcisistas, respondendo até o que o Kleber levantou aqui, que eu acho muito válido, a gente sim, o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista, ela tenta fazer com que o centro das atenções seja ela, mas não só isso. Ela usa pormenores e não importa se ela vai machucando pessoas emocionalmente ao longo desse trajeto. Vamos tentar dar um exemplo. Um noivo narcisista que tem ali sua noiva. Tá? Eles convivem juntos ou muito próximos sempre. Às vezes a noiva, por exemplo, ela pode sofrer com essas manipulações. Ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Ele faz parecer bonitinho, ele faz parecer com que não, mas é natural, eu achei que você queria também. E vai fazendo joguinhos emocionais para que as coisas que ele gostaria só para ele acontecesse com o seu próprio benefício e o seu ego ser alimentado. Então é muito sutil, porque você vai convivendo com o narcisista e você vai vendo a dor aparecer dessa pessoa que está do seu lado, do narcisista, aos poucos. Quando você vê, já está no emaranhado. E os narcisistas muitas vezes são muito habilidosos. É isso. Aí a gente usa uma palavra que eu aprendi usa na internet, nem tem muito. Ele é mais gostável do que outras pessoas. Pode crer. O narcisista é mais gostável? Em algum aspecto, eu vou explicar. As pessoas podem gostar mais deles. Isso, porque ele usa alguns tipos de manipulações com a parte cativante do negócio. Pera, é o tipo de coisa... Que legal, que legal. É o tipo de coisa, porque assim, ó, na PNL, a gente tem um item que é o rapport. Rapport... Show de bola. Rapport o que é? É o espelhamento. Quando você quer gerar empatia, quando você quer ser ouvido, você espelha. Né? Então, por exemplo, o Paulão tá aqui, e aí ele tirou o óculos, ele tá com a mão aqui, ó, certo? Aí eu começo a imitar, exatamente, a imitar o que ele tá fazendo. Se ele começa a balançar a cabeça, eu vou balançar. Se ele fica meio indignado com a situação, eu também vou ficar indignado na minha expressão facial. E aí ele fala, caralho, esse cara me entende.
esse cara é gente boa, esse cara me ouve, esse cara sabe do que eu tô falando, ele cruza o braço, eu cruzo também, é verdade, cara. E aí você faz o que ele gostaria de ouvir. E aí esse cara se apaixona por você, né? Essa pessoa se apaixona por você, fala, esse cara é um... Isso é ser narcisista ou não? Isso faz... Sem saber do rapport, né? Show de bola. Obrigado por ter falado isso, porque isso é uma característica que engloba o narcisista. Ele manipula com a parte cativante dele. Pode crer. Isso Nossa, é Paulão, que camisa bonita, irmão. Puta, merda, adorei esse boné. Que boné louco, hein? Eu queria esse boné. Eu odeio meu boné, mas o seu eu adoro. É mais ou menos isso? Então, porque o narcisista, ó, olha que legal, olha a palavra que eu vou usar. O narcisista, ele é um cara hipócrita. Sem com que ele, sabe? A hipocrisia do negócio. Pô, eu gosto. Não, na verdade eu queria ter. Mas nem aquele lance do roubar. Ele queria ter o prestígio que você está tendo, por exemplo, com aquilo. Pô, a camisa é mais bonita. Eu queria ter o prestígio do Kleber Cetino. Pode crer. Mas não vou falar isso. Vou usar outras artimanhas e tal. Entendi. E aí com isso, a pessoa... Agora, quem sofre é quem está do lado. Por isso que as pessoas falam assim, pô, eu vivi numa família com manipuladores há muito tempo. Essa pessoa provavelmente teve gigantescas características narcisistas que foi sugando emocionalmente a pessoa, porque ela queria sempre fazer o que ela queria. Agora, por que eu entrei em mães narcisistas? Isso, vamos explicar isso aí. Agora que até eu fiquei... Mas eu tenho... Nossa, cara. Não, manda as dúvidas que a gente vai entrar em tudo hoje. Eu tenho muitas dúvidas. Eu hablo até em outro idioma, para que todos possam entenderes. Como é que eu falo muito bem, né, cara? Traduz aí que eu não sei o que ele falou. É só colocar um entenderes no final... Tá ligado? Amiguito, coloca um Ito no final também que dá certo. Massal Ito, beijo Massal. Massal é um cara? Massal Ito foi vice-prefeito, meu amigo Massal Ito. Um abraço aí, Massal, não te conheço. Mas já, um dia nós vamos trazer ele aqui no Papo. Acho que ele gosta de falar. Cara, eu trouxe ele no meu... Onde vai? Eu trouxe o Massal no meu podcast e a gente falou tanta... Ele também é um cara que viaja, tá ligado? Fala umas borrachas. Tanto que eu tenho um vídeo lá que viralizou, que passou de 80 mil dele falando alguma coisa, eu não lembro o que ele falou, mas eu tenho um vídeo do Massal que viralizou porque ele falou alguma borracha lá que deu certo, que foi legal, a galera gostou. Enfim, voltando aqui pro narcisismo. Vamos. Cara, agora fala da mãe narcisista aí, que eu esqueci o que ia perguntar. Não. Você acredita? Vai lembrando e interrompa a qualquer momento, Tá, porque esse assunto precisa ser falado de qualquer forma, né? Lembrei. Você está falando, uma pessoa que viveu numa família narcisista ou que tem alguma pessoa próxima que é narcisista, essa pessoa geralmente demora anos para chegar no ponto de falar que viveu o narcisismo na família, né? Porque ele é tão sutil e tão a conta-gotas que a pessoa não sabe. E geralmente a pessoa que está sendo objeto de um narcisista acha que é a culpada, né? É isso ou não? Agora vamos dar a melhor introdução, porque você puxou esse gancho. Porque assim, pessoal, as pessoas lotam as sessões de terapia, e eu falo com propriedade, para falar algo como que eu vou falar aqui. Eu vivi 10 anos com uma pessoa tóxica. Isso. Eu vivi 15 anos com uma pessoa tóxica do meu lado. Aí eu te pergunto, meu caro amigo acetinado. Sou idiota. Uma pessoa chegar numa terapia e falar assim, eu vivi 15 anos com uma pessoa tóxica. Por que ela viveu 15 anos, então? O que você me diz? Porque só pra gente puxar aqui. A questão que você está colocando é porque ela não saiu antes. É isso? Isso, é isso mesmo. Eu acho que é justamente isso, cara. A pessoa não sente que está vivendo. Quando ela sente, ela fala, caraca, quando começou há 15 anos atrás, já era isso que eu descobri agora. Então ela demorou 15 anos para descobrir que está num relacionamento tóxico. Você sabe que Tony Robbins, você ouviu falar de Tony Robbins? Então, conta pra gente. Tony Robbins já dizia que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu demorei 15 anos para sair de um relacionamento tóxico. Na verdade, você demorou um minuto para entender que você estava vivendo um relacionamento tóxico. E aí você tomou a decisão. Porque quando você toma a decisão é na hora. Mas você demorou 15 anos para tomar a decisão. Então, às vezes, o problema não é nem o que você está vivendo. O problema é tomar a decisão de falar, não, para mim chega. Acabou. Over. Fim de caminho. Tá ligado? Bend. Por quê? Foi legal que você falou isso. Por quê? Quando você chega ao ponto de você entender que você viveu com uma pessoa assim, aí você começa a retroceder na sua mente tudo que você vivenciou. Exato. Caramba, então aquela vez acho que foi por isso. Pô, aquela vez eu não queria, mas eu fiz para agradar. Aí você começa a entender onde foi
esse raio, agora volta o raio. Volta o raio da manipulação. É aquilo de fazer... Então ele estava me manipulando, tirando minha cabeça do lugar. Acertou. Por quê? Não adianta. Quando você cai na real, é que agora eu preciso entrar nisso, Kleber. Porque assim, a gente está falando assim, eu tive um companheiro ou companheira tóxico por 15 anos, 10 anos, 5 anos, ou seja, dói de qualquer forma, de um ano, um mês dói viver com uma pessoa assim, quando você cai na real. Mas aí eu volto naquele tópico que eu falei, que antigamente tinha muita literatura em inglês, porque foi algo discutido e depois foi vindo aqui para o Brasil, a gente tem até vídeos, influenciadores que falam sobre isso, que são realmente as mães narcisistas. Por quê? Quando você vai falar com filhos ou uma filha, que a gente acaba identificando filha de mãe narcisista, às vezes você vai falar com vou dar um exemplo, tá? Chega na sessão de terapia uma mulher com 40 anos e ela chega lá com quadros de baixa autoestima, de ansiedade. Existe uma escadinha, tá? Para quem não sabe. Começa com a baixa autoestima, vai para ansiedade e ela pode chegar a uma depressão indo para profunda. Aí você acaba vendo na sessão de terapia, ela chegou com uma grande baixa autoestima e você vai conversando ao longo das sessões de terapia com essa pessoa, a ponto de ela retroceder tanto na vida dela, contando ali na terapia, e você vai começando a identificar, poxa, talvez a pessoa que mais fez mal para ela, e se foi a mãe, Kleber? Sabe por quê? Aí pegou, hein, cara? Porque assim, mãe, ela é a seguinte, a mãe, ela, principalmente no Brasil, né, nossos países aqui, cultura americana, a mãe, ela é cultuada, e é a nossa mãe. É a deusa, né? Você que está ouvindo aí, falou, por que está falando de mim? Não, a mãe é nossa mãe, amamos nossa mãe, queremos o bem dela e estar com a mãe, você é minha mãe. Mas e quando existem indivíduos, são indivíduos, Sim. E quando a mãe, ela, por exemplo, ela é essa pessoa tóxica? Mano do céu, não é possível, cara. Sabe por quê? Manda. Não é possível. Pera aí, eu vou mostrar até na sua câmera aqui que eu vou perder a cabeça. Não, essa foi legal. Perdi a cabeça agora. Ontem à tarde, irmão, eu tava assistindo um documentário, juro por Deus, depois eu mando o link aqui nos comentários. Eu tava assistindo um documentário de uma mãe brasileira, tá presa, e agora faz todo sentido, por isso que eu tô falando, faz todo sentido agora pra mim. Ela matou a própria filha, culpou o marido, culpou a sogra, foi um fuzuê, porque ela sabia que a filha ia receber ia perder a herança do marido, que eles estavam pensando em se separar e tal. A mãe, olha que nível. Então aí essa mãe é narcisista no último grau. Ela matou a própria filha para que a filha automaticamente recebesse a herança, a parte dela que lhe cabia na herança do marido, e automaticamente ia passar para a mãe, que ia usufruir do benefício. Isso é o extremo do narcisista? Esse é o extremo. Ela chegou a ponto de atentar contra a vida. Quando você para no emocional e só machuca no emocional, é o típico narcisista que é o tóxico, é um monte de coisa. Dá um exemplo da mãe narcisista, cara. Vamos dar um exemplo. Para quem tá se falando, caralho, será que isso é narcisismo? Não. Então vamos lá agora. Vamos voltar no exemplo da mulher de 40 anos, que ela procurou uma sessão de terapia e foi identificado que a pessoa que realmente foi tóxica na vida dela, infelizmente, foi a mãe. Vamos imaginar isso. Tá. O que ela contou para mim? Vamos jogar um assunto aqui. Tá. Imagina ela com 14 anos, ela vai fazer aniversário, essa menina. Ela tá lá na terapia contando tudo com 40 anos. Ela falou, 14 anos eu fiz o aniversário e a vizinha, que é uma cabeleireira, quis me dar um presente. Quer fazer o cabelo, deixar bonitinho. Deixar ela gatona e tal. Aí ela acordou naquele dia toda feliz no aniversário dela, foi até a vizinha cabeleireira. A cabeleireira fez o cabelo dela, deixou bonitão, bem legal, olhou no espelho. Ela se achou uma princesa quando o cabeleireiro estava fazendo ali, terminando. O que ela fez? O que é natural de uma filha? Correr para casa e fazer o quê? Mostrar para a mãe. Mãe, olha o meu cabelo como ficou bonito. Imaginem, agora, sintam comigo. Aí a mãe olha e fala assim, nossa, que ridículo isso aí, tira isso aí, vai lavar esse cabelo. Pronto. Vocês não têm ideia o que uma frase simples dessa pode causar numa filha. Aí o que acontece? Aí ela começa a ver a mãe que sempre cuida do cabelo dela, a mãe sempre faz isso tal, e vai podando em momentos que vai jogando a filha para baixo. Pode crer. Existem esses tipos de pessoas, e quando cai com uma mãe, e ela vai jogar
vai subjugar a filha com essas atitudes, a filha cresce com uma baixa autoestima. Aí ela consegue ter, a filha começa a ter relacionamentos maus durante a vida, começa a não gostar mais das atitudes dela, desenvolvendo lá com 40 anos na sessão de terapia, o raio de uma baixa autoestima violenta. E que ela não sabe identificar de onde vem. Isso. Aí, por exemplo, ela teve que chegar com 40 anos na sessão de terapia, retroceder ao longo das sessões para a gente identificar. Agora, o baque dessa descoberta que é complicado. Né? A gente pode decidir um monte de coisa aqui. Pô, ela foi uma má mãe por ter falado aquilo. Não, é um longo de várias atitudes. Esse pode ser um estupim que ela retrocedeu na terapia, lembrou desse dia que a mãe falou, o momento que ela estava mais feliz, no aniversário dela, com o cabelo mais bonito, que ela mesma estava se achando uma princesa quando saiu da cabeleireira da vizinha, chega para a mãe e a mãe fala assim, pô, vai tirar isso, que feio que tá, tal. Existem, a gente, agora, Kleber, só para a gente identificar a diferença de uma mãe que não teria essa atitude, a mãe pode até nem gostar. Mas o que você acha que uma mãe normal falaria? Nossa, que linda, filha. Que máximo. Se tivesse alguma coisa errada, ela fala assim, vamos só mexer nesse cachinho aqui que tá, né? O próximo você vai ver, nós vamos fazer outra coisa mais legal ainda no seu cabelo, sabe? Existem outras formas de se tratar uma filha, e nessas formas você consegue identificar como que a pessoa está sendo. E olha que interessante, a corrente emocional que essa filha vai carregando ao longo da vida, e por desconhecer esse tipo de assunto, ou não saber como fazer, ela pode procurar ajuda com um caso dessa. Com 40 anos ela foi lá carregando uma corrente emocional nas costas, doeu, ela sofreu muito. Agora, o que fazer dali para frente? Então, agora, não, são duas perguntas que eu preciso fazer. Mano, bom, agora. Termina. O que fazer daqui para frente? Não, vai? O que fazer daqui para frente é quando ela chega numa ajuda profissional, pelo menos, existem algumas técnicas que a gente vai fazer, porque a técnica não é assim, ó, faça isso, tô a receita. Não, a técnica seria, existem ferramentas que você precisa trabalhar dentro de você para você entender que aquilo passou e existe agora, não pode jogar para fora tudo. Daqui para frente existe uma nova vida com uma nova perspectiva que a gente vai ter agora. Existem pessoas que são assim, às vezes pode ser a própria mãe mesmo que a gente descobriu. Então, o que fazer? Aí existem ferramentas que a gente pode falar sobre ela agora. Você queria perguntar alguma coisa bacana? Uma mãe narcisista pode não saber que é narcisista? Não, a mãe narcisista nunca é. A gente falou aqui, cara, para ela nunca tá errada. Não tem. A coisa mais difícil do mundo, procurem na internet, a coisa mais difícil do mundo é uma mãe narcisista ou uma pessoa narcisista, tá? Deixa eu só focar. Por que a gente está falando de mãe? É que lota consultórios de terapia, porque às vezes as pessoas, filhos, eles sofrem emocionalmente e descobrem isso na vida adulta. E quando vai chegar nisso, porque às vezes o pai está ausente, o pai pode ser um desses, é que a maioria das vezes a mãe. Ela é a personagem, a mãe está próxima. Então, quando a filha sofre com a mãe, é porque sofre mesmo. Então, os mecanismos, Kleber, que a pessoa tem que tratar dali para frente é entender uma coisa. Posso ter sofrido isso, minha mãe tem isso e pode ter os motivos que ela nunca tratou para ser uma pessoa assim, né? Principalmente as mais antigas, nunca procuraram nem saber. Às vezes nem sabe que tem. Às vezes você vai perceber, porque nem eu identifiquei uma vez. Uma mãe narcisista, que a pessoa estava contando a vida, eu falei, como foi a sua avó, a mãe dessa mãe narcisista? Aí a pessoa falou, não, pelo que eu ouvia falar, minha avó batia na minha mãe, já expulsou ela de... Então existem poréns. Só que eu preciso deixar isso claro. Quando você é tratado mal, não é justificativa para você levar esse tratamento para um filho. Não, mas eu levava isso também. Mas geralmente é o que acontece. É o que acontece. Não se deveria. Você sabe que... Tem que quebrar a corrente, cara. Exatamente. Tem que quebrar a corrente. Porque muita gente vê na internet, recebe aqueles carrosséis. Olha, a corrente tem que ser quebrada. Não passe para sua filha. Mas nem sabe que isso é um tratamento que você consegue corrigir com terapia. Né? Às vezes com uma regressão, enfim. O narcisismo não tratado, sim, ele vai ser passado de mãe para filha, porque talvez a mãe não sabia que tinha, porque não tratou. Se a filha se identificou com a mãe, que foi a primeira pessoa que lhe deu algum tipo de ensinamento, e tudo que ela faz, a mãe é referência, mano, tudo que a mãe fez está certo, mesmo a tratando mal, ela vai fazer essa corrente seguir em frente, por conta de que, mano, se minha mãe fez comigo, quer dizer que está certo, quer dizer que eu vou fazer com a minha filha, e a corrente nunca é quebrada. E aí a pessoa é sempre para baixo, tem um mau casamento, sofre com o casamento, passa para a filha. A filha baixa autoestima, péssimo casamento,
sofre com o casamento mal resolvido, passa para a filha. Quebrar a corrente, às vezes, é muito mais do que só na terapia. É entender que está fazendo tudo errado e ter que reformar essa vida, que eu acho que é o complicado, né, Paulão? Porque, por exemplo, quando eu entendo que, o meu marido é narcisista, como é que eu vou escapar disso? Me separando. E o narcisista está tão acomodado nessa situação de ser... O narcisista não, quem está sofrendo com o narcisismo. Ele foi tão a conta-gotas chegando nessa situação que ele está calejado. Ele está acostumado a sofrer. E às vezes, quebrar essa corrente é mais um motivo de sofrimento. Sim. Ter que abandonar o marido ou a esposa, enfim. É um puta do motivo. E às vezes as pessoas optam por continuar sofrendo para evitar esse sofrimento que foi anunciado. Porque quem sofre com o narcisista não percebe que está sendo abusado, que está sofrendo por aquele problema, né? E quando você fala, irmão, para parar isso, você vai ter que fazer isso. Aí o cara fala, não, ô louco, mas daí eu vou sofrer. Porque vai ser uma quebra de uma rupção muito grande na vida da pessoa. Então eu acho que às vezes as pessoas optam por sofrer. Sabe por quê? Já é difícil chegar na terapia. O terapeuta, quando ele chega analisando, que é o nome do paciente, do terapeuta, analisando na psicanálise, chegou lá, procurou a sessão de terapia, identifica-se tudo isso. Tanto a pessoa que está buscando a terapia quanto o terapeuta, eles têm uma oportunidade ali na mão de poder de quebrar essa corrente. Pode crer. Porque a pessoa procurou ajuda. Ela poderia só começar a tratar a filha dela, talvez com traços da mãe, e nunca quebrar isso que você está falando. Então, se tem essa oportunidade, algo deve ser feito. Vou dar um exemplo para você. Ela identifica isso e vê, tudo que a minha mãe fala é sempre competitiva comigo, ela é sempre manipula, é tudo do jeito que ela quer, sempre. E existem ferramentas. Vou dar um exemplo aqui, depois a gente podem procurar na internet. Por exemplo, a pedra cinza é um exemplo. É um exemplo terapêutico. O que é pedra cinza? Pedra cinza é você evitar falar muito, então, com a mãe, por exemplo. Pode crer. Cara, tudo bem, ela me machuca, não porque tal... Porque às vezes, Kleber... Então não troco mais ideia. Identifica que a mãe é uma narcisista, algo assim. Mas eu a amo. Mas o que eu vou fazer? Para não machucar e não ser machucado, eu vou falar menos, vou ter... Sabe, vou não me dirigir muito a palavra a ela ou fazer com que ela faça isso comigo. Pode crer. Agora, tá doído, cara, ela me procura, ela vai lá na minha casa, xinga meu marido e fala isso comigo, é um monte de coisa. Aí já existe o contato zero. Pode crer. Já ouvi falar de muita gente aí que procura na internet esses assuntos. O contato zero, talvez essa é a única ferramenta. E eu vi pessoas que só progrediram, olha que interessante, né, cara? Filhos ou filhas de mães narcisistas que só progrediram na vida quando... Cortaram a relação? O contato zero. Não quero o mal dela, mas ela fica para lá e fica para cá. Por quê? Ela deixa de ter essa influência manipuladora, influência tóxica, e começa ali a vivenciar a sua própria vida. E ela vê, os caminhos se abriram. Eu não estou mais como uma pessoa que está competindo comigo. Pode crer. Então é isso, cara. Se você está sentindo alguma coisa do que a gente está falando, estou vivenciando algo parecido, procura ajuda, quebra esse tabu, não tem nada de loucura, que a pessoa não tem loucura, procura um terapeuta, pelo menos para te indicar, porque não sei o que fazer, e agora? Procure alguém que pelo menos possa falar assim, eu vou te ajudar. Exato. Sabe, porque você precisa fazer isso. O Kleber falou muito bem sobre isso, existe uma corrente, se ela não for quebrada, às vezes você está identificando, minha mãe parece que é assim, eu acho que eu trato minha filha assim também. Exato. Parece que eu tô levando traços ali. Na grande maioria das vezes. Uma vez eu falei para minha filha, mostrou o desenho, tá uma bosta. Não, você tem que entender o que está acontecendo com você. Aí você consegue identificar, peraí, talvez eu possa quebrar essa corrente. Exato. Agora, teve um caso... Nossa, cara, vamos entrar nessa parada. É uma pira nisso aí, eu adoro esses assuntos. Eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que nem vai dar tempo da gente fazer nesse programa. Mas teve um caso agora, recente, de uma mãe, olha só, isso aqui eu acho que não é narcisismo. Aí você vai me dizer se a mãe está certa ou errada. A filha estava na escola, eu não sei a idade da filha, uma amiguinha estava com câncer, estava fazendo um tratamento e tal, e um belo dia a menina com câncer precisou raspar a cabeça. Chegou na escola, a outra menina começou a fazer bullying, zoar e tal, careca, não sei o que lá, né? A menina precisou ir embora, não aguentou. Foi embora e não voltou mais para aula. A diretoria chamou o pai da menina que fez o bullying, das meninas. Uma das mães pegou a menina, pôs no carro e falou assim, não é possível que minha filha tá ficando assim e tal, ficou puta com a menina e pensou como fazer ela se tornar uma pessoa melhor. Enfim, trocando em miúdos, a mãe foi lá,
raspou a cabeça da filha, da que não tinha câncer, raspou no zero, com a maquininha de depilação. A menina chorou, o pai chorou, a mãe chorou pelo ato. Depois elas foram até a casa da menina que estava com câncer pedir desculpa, a mãe se desculpar com a outra mãe, fez a menina careca pedir desculpa também. Enfim, a menina ficou dias sem ir para a escola, até que foi e tal. A mãe fez um vídeo de desabafo, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. A mãe fez um vídeo de desabafo contando essa história, dizendo que ela não, por mais que ela tenha sofrido em raspar o cabelo da menina, que era lindo, o pai sofreu também por deixar isso, mas ela sabe que a menina nunca mais vai esquecer do que ela fez e provavelmente nunca mais o fará. Ou seja, não entender a dor do outro. Porque ela falou assim, eu não quero transformar minha filha num monstro. E se ela seguisse o caminho, deixando a menina, beleza, tira o celular dela, vamos dar um castiguinho leve para ela. Ela se tornaria esse monstro na vida adulta. Isso não tem nada a ver com narcisismo. Você acha que a mãe tá certa ou tá errada? Tá, eu vou falar uma coisa para você. Existem pessoas que elas não... não vou nem falar que elas não têm experiência em dar uma lição pro filho. Não vou nem falar isso, mas vou dar um exemplo para você. Existem pessoas que costumam-se, principalmente os antigos, eu vou contar um caso para você, que gostam de ensinar os filhos nesse tipo mais extremo das coisas. O filho apareceu, você viu na terapia também, o filho apareceu, o pai falando na terapia, meu filho apareceu fumando um cigarro. Fez o filho tipo comer. 10 anos. Aí ele falou assim, não, você vai fumar o maço inteiro na minha frente. Pode crer. Você vai falar, vai matar o filho de câncer. A gente pode pensar um monte de coisa. Pai, horrível. Mas às vezes o pai dele foi ensinado, porque não, meu pai na roça falou uma vez que eu quebrei a enxada dele, ele falou, agora você vai consertar 10 cabos de enxada. Tá vendo que veio uma linha de tentar correções? Então, às vezes, não vou nem falar, as pessoas não sabem às vezes a que ponto vai dar uma lição para o filho. Mas vamos ser sinceros, cara, funcionou, provavelmente. Não, eu também acho que sim. Agora, o que pode ficar nessa filha? Tá, que tem pode que ficar um trauma, cabelo, pode ficar, uma que ela mágoa. vai ter que ser tratada. Aí eu falo para você, quem que não tem, né, cara? Aí alguma coisa sempre outra vai ficar. Aí uma outra coisa pode ser sobressair numa lição, a ponto que agora eu vou carregar alguma coisa emocional. Pô, fui com o cabelo raspado agora só para dar essa lição aí, porque eu falhei. Então pode gerar um monte de coisa, mas é o que eu falei. Às vezes os pais não sabem muito como fazer. Mas eu vou ser sincero, houve uma tentativa de querer corrigir algo. Sim. Sabe? Agora, se ficar uma falha emocional e alguma coisa assim, uma corrente que a pessoa vai carregar, ela vai ter que tratar. Ela vai ter que tratar. E eu falo o seguinte também, cara. A gente nasce com alguns traumas. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas a gente nasce com alguns traumas que vêm já dos antepassados. Então, por exemplo, a criança não sai correndo e pula num penhasco. Manja, ela tem medo de altura. Ninguém ensinou isso pra ela. Ela tem medo de altura. De alguns animais, por exemplo, fizeram um teste com bebês, com cobra, animais peçonhentos, eles não têm medo. Mas com um pouquinho mais de vivência, começou a aprender a andar, é automático a criança ter medo de uma tarântula, por exemplo, que só o movimento já impressiona, não sei se é porque não é comum, enfim. Mas a gente nasce com alguns medos, né, com algumas travas de segurança, vamos por assim, tá ligado? O ser humano nasce com umas travas de segurança. Você não vê ninguém sair correndo e pular do penhasco achando que é o super-homem. Tá ligado? E viveu assistindo o super-homem sair voando. Então eu acho que essa é uma trava que a mãe colocou na filha. É um trauma? É um trauma. Mas é a mãe, tipo, instalando uma atualização na menina ali que talvez tenha nascido sem ou não aprendeu durante esse pouco período de vivência que ela teve na vida, sei lá se ela tinha 7, 10 anos. Então ela não conseguiu criar essa trava automática na cabeça dela de que, puta, a menina tá doente, cara. Manja? Então eu acho que, por mais trauma que tenha ficado na menina, eu acho que a gente também... Foi válido. A gente também tem esses traumas. Foi tipo um item extra que a mãe instalou ali na concepção de vida Até daquela porque menina. quando os bebês, como você falou, nascem com isso, eles realmente têm aquele instinto. Você chega a dar um susto no bebê, ele já faz assim. É um mecanismo. Sim. Que ao longo vai desenvolvendo a ponto de virar um escudo e você vai se esforçando vir escudos emocionais, que você vai se tratando, pô, doeu, não quero fazer de novo. Então, a vida é um aprendizado. Posso dar aquele recado que a gente falou sempre, cara? Manda. É aquele negócio. Olha que legal. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, seja por problemas emocionais aparentes ou não, que seja pelo menos pelo autoconhecimento, mas que faça. Só para entender o que é uma terapia. Não sei o que é terapia. Quero experimentar. Você não experimenta tanta merda. Eu vou experimentar a cerveja, vou experimentar esse drink que eu nunca tomei, gin com um pedaço de pimenta. Toma e você experimenta. Agora, uma coisa que é tão boa, experimenta fazer terapia uma vez só.
Se você não gostar, não vai mais. Pronto. Simples assim. É igual quem não gosta do papo borracha. www, sair. Sai e vai para outro canal, cara. Agora, eu te desafio a fazer uma sessão de terapia, e não querer voltar, certo? Não é porque o Paulão é galã, não. É porque você vai gostar do resultado depois de sair da sessão de terapia, não é mesmo? Sabe por quê, cara? Quando as pessoas vão para terapia, elas conseguem encontrar coisas e forças nela mesma. Porque o terapeuta só vai te ajudar a identificar coisas que você não consegue. Mas isso acontece, tá? Eu tenho coisas em mim que eu preciso fazer terapia para poder ajudar, que eu consiga colocar mecanismos e ser uma pessoa mais forte. É o autoconhecimento. Exato. Autoconhecimento, o que é? Procura aí, você vai saber, vai me redescobrir tudo, e com a ajuda da terapia isso é fundamental. Você sabe que a maioria dos traumas que a gente tem, muitas vezes eles foram instalados na gente sem que a pessoa que instalou soubesse e sem que a gente entendesse que esse trauma foi instalado. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de sapo. Tem gente que tem muito medo de barata, tem gente que tem algeriza de lagartixa, enfim. Tá, esse cara é traumatizado. Puta, como é que pode? O cara tem medo de uma baratinha assim. Na infância, o nosso caráter, todo o nosso desenvolvimento, a grande maioria das vezes, são instalados até os 7 anos de idade. A formação do ser humano é até os 7 anos de idade. Então, por exemplo, digamos que você tá com a criança aqui, ó, no sítio, por exemplo. E aí vem uma barata correndo. E aí a criança não tem medo de barata, ela nem sabe o que é barata, tá ligado? Aí você fala, corre, a barata! Ah! Mano, naturalmente a criança vai falar, caraca, barata é horrível. Se a minha mãe, que é o meu porto seguro, teve essa reação com a barata, nunca mais quero ver barata na minha frente. Toda vez que eu ver a barata na minha frente, eu vou ter essa mesma reação. Para que a barata suma, saia correndo, saia voada, sei lá. Então, nesse momento, você, pai, acaba de instalar com maestria um trauma no seu filho, você não sabe, a criança depois não sabe porque tem esse medo, e foi por causa de um momento errado, errôneo, uma cagada que você fez, talvez sem saber, obviamente, mas são assim que traumas são instalados nas pessoas. Às vezes tem gente que tem medo de dirigir por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Então, terapia vai cuidar também desses pequenos, que talvez não é pequeno, você sabe, que às vezes o cara parar de ter medo de... Tem gente que não vai no sítio, por exemplo, porque tem medo de sapo. Deixa de ter uma vida tão legal, deixa de comprar uma chácara porque tem medo de passarinho. Eu já vi gente com medo de animais que... Joaninha. Tem gente que tem trauma de joaninha. E vai saber como esse trauma foi instalado. Porque a joaninha tem bonitinha e tal, mas o cara conseguiu instalar um trauma de medo de joaninha. Véio. Então, terapia... Parece que a gente está fazendo aqui um programa para vender terapia, mas não é, porque é muito bom, velho. Tá ligado? É muito bom. Então, se você não faz terapia, faça, porque você merece, tá? Isso é uma frase que eu gosto de dizer. Você merece terapia. Faz tão bem, você vai sair leve de lá, parece que você fez massagem. E não tem nada a ver, é só o cérebro que fica mais leve e mais limpo, não é mesmo? Show de bola, meu grande amigo Kleber Acetinado. Acetinado, tá na hora de ir embora. Nosso papo borracha chegou ao fim. Vambora, Paulão? Bora lá então, pessoal. Se você quer participar do Papo Borracha, entre em contato pelo telefone que tá aqui embaixo. Fala, eu quero participar. Você vai vir aqui com a gente. Tomar café para arrebentar, brincar com o tratorzinho que eu ganhei do Arthur. Tá bom? Que tratorzinho bonitinho, ó. E você vai ficar aqui falando borracha com a gente, tá bom? E pode colocar meu óculos para tirar uma foto. É verdade. Ou para enxergar, pelo menos o Clebão. Ele tirou porque ele tem medo de ser traumatizado. Fica olhando pra minha cara feia. Mais um trauma não. A gente se vê no próximo. Falou, tchau. galera. Tchau, tchau.